Pessoal, beleza? Vamos para a aula de ciências, dando continuidade aqui na apostila 1, capítulo 2, não há extinção, página 238. Mande a data lá em cima, 15/9/2020. Beleza? Feito isso, vamos da página 238 até a página 243. Beleza? 238, nós faremos a leitura aqui para iniciar. Temos uma foto aqui. O filhote de lobo-guará sendo alimentado no zoológico de Curitiba, no Paraná. Como uma espécie de ser vivo pode desaparecer para sempre? Neste capítulo vamos explorar o tema da extinção. O que contribui para que uma espécie de ser vivo deixe de existir e como isso pode ser evitado. Então nós vamos somente refletir sobre essas questões aqui. Nós não vamos responder. Ok? Com o colega, não é para ser com o colega, nós só vamos refletir, nem fazer no caderno uma lista de seres vivos que vocês sabem que estão ameaçados de extinção. Você pensa aí, se você já ouviu falar que algum bicho está ameaçado de extinção, tá? Reflita aí. Por que esses seres vivos correm risco de desaparecer? Por quê? Quando some um, o que acontece? Some outro. Aí de repente não nasce mais esses bichos. O que você pensa sobre esse assunto de uma espécie inteira desaparecer aqui da Terra? Troque ideias com os colegas. Você acha que o ser humano tem feito algo para evitar a extinção de espécies ameaçadas? Pense aí. Você ouviu falar de algum tipo de programa de proteção aos animais para conservá-los? Ok? Fale aí. Pense aí, a página 239 não é para ser feita, porque é uma atividade que seria feita presencialmente, é um jogo, beleza? Então nós vamos para a página 240. Preservar é preciso. Vamos explorar o problema da ameaça de extinção e o que pode ser feito para evitá-la. Você sabia que algumas espécies de seres vivos correm o risco de desaparecer para sempre? É isso o que entendemos por extinção. Extinguir significa desaparecer para sempre. Temos algumas espécies de animais que foram extintas. Se a gente pensar há muito tempo atrás, os dinossauros não existem mais. E agora, tempos para cá, existem espécies de aves, espécies de mamíferos e répteis que desapareceram. Um exemplo comum é o pássaro dodô, que ele deixou de existir lá no período próximo ao descobrimento do Brasil pelos portugueses. Foi quando o pássaro dodô deixou de existir. O ser humano tem contribuído para levar muitas espécies de seres vivos à ameaça de extinção. O mico-leão dourado, o peixe-boi, o xaxim, o pau-brasil e a tartaruga marinha são alguns exemplos. Então aqui foi sobre seres vivos de uma forma geral, não somente animais. O xaxim, que é uma planta, e o pau-brasil também são exemplos de seres vivos ameaçados de extinção. Mas o ser humano também pode ter um papel fundamental na preservação das espécies. Preservação é o ato de conservar qualquer ambiente ou material que já exista, como uma área de floresta ou uma pintura. Então, o que acontece? Se eu tenho uma organização e nós sabemos que o mico-leão dourado está ameaçado de extinção, eu deixo reservado um território ali onde eu possa cuidar de alguns elementos, de alguns
de algumas espécies, de alguns elementos ali de mico-leão. Então eu posso manter algumas unidades desse mico-leão, inclusive casais, para que eles possam lá viver, crescer e até se reproduzir naquele local livre de caçadores. O caso da arara azul é um bom exemplo disso. Tem até lá no filme Rio, que mostra que a arara azul ela é uma ameaça, é ameaçada de extinção. Tanto que em várias oportunidades já se foi pensado que ela já tinha sumido, que já tinha acabado. Mas aí, vez ou outra, acaba achando alguma, mas são poucas que a gente pode encontrar por aí. As araras azuis estão ameaçadas por causa da captura para o tráfico de animais e de modificações no ambiente em que vivem. Tráfico é o comércio ilegal de produtos, animais ou plantas silvestres. Qualquer tipo de comércio que não seja legalizado, ele é tráfico. E a venda e compra desses animais que estão ameaçados de extinção é um tráfico. No caso, é uma venda, um comércio proibido. Porém, elas estão sendo salvas por meio de diferentes ações. Então, vamos lá. A divulgação do problema que a espécie enfrenta conscientiza a população e, como resultado, pode haver diminuição do tráfico de animais. Se não tem quem compra, como eles vão vender? É assim que a gente acaba com o tráfico. É só não comprar o produto traficado. Aí o traficante fica sem vender. A criação de ninhos artificiais em áreas ocupadas por araras azuis contribui para que haja mais locais disponíveis para essas aves colocarem seus ovos e cuidarem de seus filhotes. Assim, no começo dos anos 1990, quando essas ações começaram a ser feitas, existiam cerca de 1.500 araras azuis na natureza, um número pouco, pequeno. Hoje em dia, essa população tem mais de 5.000 indivíduos. Então, cresceu bem, se produziu bem, que ocupam o triplo da área geográfica que ocupavam naquela área. E aqui a gente tem algumas fotos de seres ameaçados de extinção. Flores e folhas de pau-brasil. Então, pau-brasil é ameaçado de extinção e as araras azuis. Aqui tem até uma curiosidade, que ela mede cerca de 1 metro, contando a partir da cauda, ok? Página 241, o que vocês vão fazer? No número 1, responda as perguntas destas crianças e, quando for o caso, complete as lacunas, indicando que provavelmente devem ter falado. Então tá lá o menino. Como divulgar os problemas que a espécie enfrenta pode contribuir para a sua preservação? A menina fala. O ser humano contribui para salvar as araras azuis quando fazem o quê? Está lá no texto acima. O ser humano contribui para que a arara azul esteja ameaçada de extinção quando o que esse outro menino está falando. Então, como que o ser humano contribui para preservar? A menina de óculos aí você vai completar. E como o ser humano contribui para exterminar, para extinguir a arara azul, para acabar com a arara azul. Aí você vai responder no que esse menino de boné vermelho está falando. Você vai completar. A número 2. Ajude a terminar o cartaz que alguns alunos começaram a fazer, alertando sobre a ameaça de extinção das araras azuis. Mantenha os animais em seu ambiente natural. Como são muito bonitas, muitas araras azuis foram capturadas para servir de animais de estimação. Esse é um dos motivos pelos quais que aconteceu, por causa disso, aconteceu o quê?
Para evitar que isso ocorra, o que você deve fazer? Só completar aí. Podem ter várias respostas. A página 242, leia os textos desta página e da seguinte e saiba o que acontece com algumas espécies ameaçadas. Aqui temos o jornal da Folha de São Paulo, seres vivos ameaçados de extinção, texto 1. Em extinção, peixe-boi ganha novo centro de auxílio no Ceará. Os rechonchudos e frágeis filhotes de peixe-boi marinho, um dos mamíferos mais ameaçados de extinção do país, tem agora mais chances de sobreviver. Foi inaugurado em Calcaia, no Ceará, um centro de recuperação dedicado à espécie e a pequenos golfinhos. O habitat desses animais tem sido frequentemente destruído pela atividade humana. Eles sofrem em particular com o assoreamento dos rios e a ocupação desordenada de manguezais e estuários, que são essenciais para a sua reprodução e para a sobrevivência dos filhotes. Assoreamento, que é isso? Acumulação de areia ou de terra no leito de um rio. Começa a encher o rio de areia ou terra, pronto. Atrapalha a vida dos peixes-bois. E estuário, que é isso? Entrada do mar na foz de um rio. Beleza? Aqui a foto no jornal do biólogo do projeto Manati, alimentando o filhote de peixe-boi no centro de reabilitação. As fêmeas grávidas precisam das águas mais calmas e abrigadas para dar à luz. Com os rios assoreados, elas acabam tendo os filhotes em alto mar e em locais que não são ideais. Muitos encalham e morrem. Explica Ana Carolina Oliveira de Bereles, do projeto Manati, que criou o Centro de Reabilitação. Apesar de grandalhões, um adulto pode ter entre 3 a 4 metros e pesar mais de 1 tonelada. O peixe-boi é um animal frágil e de reprodução lenta. Em geral, as fêmeas têm apenas um filhote após uma gestação, que dura entre 13 e 14 meses. Então, o peixe-boi, a fêmea, mantém o filhote dentro da sua barriga por mais de 1 ano. Então, demora para nascer. E o que acontece se alguém acaba com a vida dessa mãe, peixe-boi? Ela foi embora e o filhotinho também. Ceará e Rio Grande do Norte têm muitos casos de encalhes, mas até antes da inauguração do novo centro não havia locais tão equipados nas redondezas. O jeito era mandar os animais até Pernambuco de avião, em um processo caro e trabalhoso. E o que é gestação, então? É o tempo entre a formação do embrião no útero da mãe até o nascimento do filhote, a gravidez. Então, peixe-boi fêmea fica com o filhote por mais de 1 ano dentro da barriga. Aí temos a pergunta número 4, que essa você vai responder no caderno. Que tal escrever no caderno um texto que resuma as informações que você leu no texto 1? Escreva com outras palavras aí, o que você entendeu sobre esses seres vivos ameaçados de extinção, essa questão do peixe-boi. Escreva aí no teu caderno, tá? O texto 2, tirado do site G1 da internet. Xaxins centenários são preservados na Serra de Santa Catarina. A ação de madeireiras e a criação de gado na Serra Catarinense fizeram com que o número de xaxins reduzisse drasticamente na região de São Joaquim, porém centenas deles ainda são preservados. Há 50 anos, uma área foi comprada pela família de George Butterfield. Meu pai era apaixonado pelos xaxins e comprou o terreno para preservar
Por muitos anos ele não morou na cidade, mas sempre orientou os funcionários para a preservação. De acordo com George, os xaxins foram quase extintos na região por causa de 3 ciclos: o da criação do gado, porque o animal se alimenta das folhas e dos galhos e não permite o desenvolvimento da planta, come demais, né? Por causa da extração da madeira, que acaba derrubando xaxins no transporte das árvores, e por causa da exploração do próprio xaxim para a fabricação de vasos, muito comuns há alguns anos. Nos anos 1990, a planta entrou na lista oficial das espécies brasileiras ameaçadas de extinção e atualmente a extração é proibida por lei. O crescimento do xaxim é bastante lento, então se você arranca demais, ele vai demorar para crescer e isso vai gerar a extinção. A número 5. Que tal escrever no caderno um texto que resuma as informações que você leu no texto 2? Assim como você fez no texto 1 no caderno, você também vai fazer o que? Um resumo do que você entendeu aí desse texto 2. Beleza? Escreva com todas as palavras aí. Bom, por hoje é isso aí. Muito obrigado. Até mais.